Bom dia, meus irmãos amados, bom dia, meus seguidores, a paz e a graça do Senhor Jesus, que essa graça maravilhosa do Senhor Jesus permanece na sua vida e também na minha vida. Hoje eu quero trazer aqui o Salmo de número 100, que fala a respeito de celebrar o Senhor. E eu quero trazer o título dessa mensagem, Café com Deus. O texto aqui do Salmo, os primeiros estrofes, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cântico. Meus irmãos amados, você tem celebrado o Senhor? Você tem levantado de manhã, agradecido ao Senhor por tudo que você tem passado? Você tem agradecido ao Senhor pelo sol, pela chuva, pelo seu trabalho, aonde Deus te deu emprego, te deu saúde, para você trazer a provisão para casa? E a palavra de Deus diz que nós temos que amanhecer com júbilo ao Senhor. O que é júbilo? Alegria. Agradecer o Criador por tudo. E servir ao Senhor com alegria. Entrar diante dele com cântico. Meus irmãos amados, nós até às vezes vamos ao templo feito por mãos humanas, mas para cultuar o Senhor. O templo verdadeiro somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aquilo lá feito por mãos humanas, você vai embora e vai ficar vazio. Mas o nosso templo, que é a nossa vida, ele tem que ser enchido. A presença de Deus continuar enchendo esse templo da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, às vezes, eu fico preocupado, que a palavra de Deus diz que guarda teus pés quando entrar na casa do Senhor. E eu, às vezes, fico preocupado, que antigamente, nós chegamos na igreja, a primeira coisa que a gente fazia era dobrar os joelhos e orar. E hoje, irmãos, eu vejo somente os crentes mais antigos que fazem isso. Irmãos amados, às vezes nós chegamos na igreja, o povo está conversando, filmando, tirando foto. A casa de Deus é lugar de respeito. Então por isso nós devemos servir o Senhor com alegria, com júbilo. E quando entrar na casa do Senhor, nós vamos entrar com cântico, louvando o Senhor, agradecendo o Senhor. Eu me lembro que nas igrejas mais antigas, quando tinha esse costume, a gente dobrava o joelho no chão e orava e logo começava o louvor. Era uma benção. Não tinha ninguém andando pelos corredores, filmando, tirando foto. Então a presença de Deus invadia a nossa alma, o nosso coração. O Espírito Santo de hoje pode fazer isso? Pode. Mas nós temos que ter reverência ao Senhor. Guardar o nosso pé quando entrar na casa do Senhor. E a palavra de Deus diz no Salmo também, 55:12, que o Salmo diz que de tarde, de manhã, ao meu dia orarei. Então o versículo aqui completo é assim: de tarde, de manhã, ao meu dia orarei e clamarei ao Senhor e ele ouvirá minha voz. Irmão, quando nós temos reverência ao Senhor, buscamos o Senhor de verdade, a palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós estivermos na comunhão do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui, como nós lemos a história, o povo tinha o costume de orar à tarde. Eles não esqueciam de agradecer ao Senhor. E de manhã eles levantavam também orando e agradecendo a Deus. E também ao meio-dia. Eles tinham costumes de orar às 6 horas da manhã, meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, além das vigílias que fazia durante a noite. Nós também devemos pegar esse princípio espiritualmente para a nossa vida espiritual, para que nós possamos vencer as batalhas dia a dia. O crente só vence as batalhas, só vence as aflições desse mundo com oração. A oração é a chave da vitória. A oração é o combustível que alimenta a nossa fé. Um carro, ele pode ser o mais caro possível que for, mas se não tiver combustível, ele não vai valer nada. Vai ficar sem ação. Então o crente sem oração, ele não tem ação. O crente precisa estar em intimidade com Deus, buscando o Senhor. E lá no Salmo 9, versículo, no estrofe 1 e 2, a Bíblia diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciai as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei, celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus irmãos amados, vamos anunciar as obras maravilhas que Deus tem feito. Até tem um hino, né? Que o salmo, quase todos são orações e súplicas, o livro de salmo e também louvores.
Os louvores mais bonitos são os do Salmo, que aqui começa assim, eu acho um cântico bem conhecido. Você conhece ele, que muitas pessoas cantam na igreja, dizendo assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então essa é a essência na nossa vida, essencial. É o espiritual na nossa vida. Está sempre louvando o Senhor, dando graça ao Senhor. Aqui no Salmo 138, o estrofe 1 também diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, deuses com D minúsculo, a ti cantarei louvores. Aqui, meus irmãos amados, o povo tinha um costume de adorar deuses. O povo saiu do Egito, mas muitas deles do Egito não saiu do coração deles. Então eles começavam a louvar, começavam a invocar os deuses pagãos que tem no mundo. Hoje existem muitos deuses pagãos, nome de deuses com D minúsculo, que não responde a sua oração. Lá no Salmo 115 é bem claro: tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro de nada, tem boca, mas não louva. E quando depende de mudar de lugar, alguém tem que carregar ele, porque ele não pode fazer nada. Mas o salmista aqui, ele diz assim: eu louvarei o Senhor diante desses deuses, louvarei o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E hoje, irmão, nós estamos tendo uma batalha, muitos deuses enganosos, enganando muitas pessoas, que não respondem a sua oração. Vamos invocar o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Vamos mostrar para esses deuses que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que não perde batalha, aquele que ouve a sua súplica, aquele que ouve as suas orações, aquele que não deixa você em vão e nem você confundido. Então eu deixo essa mensagem com você, Café com Deus, reforçando aí o alimento espiritual para a nossa vida. Deus tem me fortalecido. Estou em Goiânia esses dias, passando por procedimentos de quimioterapia e radioterapia. É um tratamento doloroso, um tratamento sofrido para quem está guerreando contra um câncer, mas eu não abaixo a minha cabeça. Eu não deixo de servir o Senhor com alegria. Nunca deixarei de louvar o Senhor. Nunca deixarei de cantar ao Senhor. A coisa eu pus na minha mente: se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Oh glória! O maior disso toda a nossa vida, meus irmãos amados, meus seguidores, é nós adquirir a vida eterna em Cristo Jesus. Lá no livro de Gálatas, Deus fala que Deus nos resgatou. Deus pagou um resgate na minha vida, na sua vida. Deus pagou um alto preço para que você tivesse liberdade de dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o meu Salvador, o meu libertador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O que eu mais amo é pregar a salvação. Não adianta você pregar prosperidade. A melhor coisa que nós temos que pregar é a salvação. Deus cura, cura. Deus faz libertação, faz. Mas é no tempo dele, não no nosso tempo. Sempre eu gosto daquela passagem do rei Ezequias, que o profeta Isaías chegou lá e mandou arrumar sua casa em ordem, porque ele estava cometido uma doença cruel. E ele virou para o canto e fez oração a Deus. Deus ouviu a oração dele. E antes do profeta sair do pátio ali do rei, Deus mandou ele voltar para trás e falou: eu vou acrescentar 15 anos na sua vida, rei Ezequias. Mas se você ler mais um pouquinho o versículo para frente, nós vamos ver que o tempo é de Deus. Deus deu 15 anos para ele? Deu. Mas o profeta Isaías, direcionado por Deus, falou para ele: continua usando a pasta de figo na tua enfermidade. O que quer dizer isso, irmão? A cura e o tempo é de Deus. Então Deus, eu espero o tempo de Deus na minha cura. Eu espero o tempo do Senhor na minha vida. E eu creio que Deus está me curando, me restaurando. Mas volto a falar, se não curar é Deus. E se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Se não curar, continua sendo Deus. E se curar, continua sendo Deus. Então essa é a minha fé. E eu jamais vou deixar de celebrar o Senhor. Jamais vou deixar de servir o Senhor com alegria. Oh glória! Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aceite Jesus enquanto é tempo. Oh glória!